E se a Indominus Rex enfrentasse o T-Rex em uma batalha inédita? De um lado, a Indominus com inteligência estratégica, visão térmica, camuflagem e força absurda. Do outro, o T-Rex, o maior híbrido da franquia, com comportamento imprevisível e habilidades que desafiam tudo o que já vimos nos filmes. Mas hoje a gente vai analisar os feitos reais de cada um, com base no que já foi mostrado, para descobrir quem realmente venceria esse duelo de titãs. No vídeo de hoje a gente vai comparar feitos, força, inteligência e resistência para entender quem realmente venceria essa batalha épica. E ó, se você curte esse tipo de comparação insana, cheia de curiosidades do universo geek e jurássico, já deixa o like aqui embaixo, isso ajuda demais a espalhar o vídeo para mais gente como você. Vamos começar analisando a criatura que deu origem a toda essa história de híbridos na franquia, a Indominus Rex. Apresentada no primeiro Jurassic World, a Indominus foi criada com uma nova atração para o parque. A ideia era simples. Os visitantes já estavam acostumados com dinossauros como o Tiranossauro Rex. Eles queriam algo mais impactante, mais chamativo, algo que fizesse o público voltar correndo para poder ver. O problema é que essa atração acabou se tornando incontrolável. A Indominus foi fruto de uma combinação genética insana do Tiranossauro Rex com o Velociraptor, e sapos do gênero Tree Frog e até DNA de peixe-pedra. Essa mistura deu a ela um conjunto de habilidades únicas, como camuflagem, visão térmica, adaptação extrema e uma inteligência estratégica assustadora. No filme, ela engana o sistema de segurança, manipula outros dinossauros, atrai um helicóptero e o derruba, enfrenta Tiranossauro Rex, a Velociraptor Blue e só é derrotada porque o Mosasauro aparece no último segundo e leva ela para o fundo da lagoa. Mas tem um detalhe aqui que muita gente esquece. Na época dos acontecimentos do filme, a Indominus tinha apenas 3 ou 4 anos de idade, ou seja, ela ainda era bem jovem, e mesmo assim já era bem maior e mais forte do que a T-Rex adulta do parque. E o que isso nos diz? Que se ela tivesse sobrevivido, poderia até crescer ainda mais, talvez até atingir ou até ultrapassar o tamanho do T-Rex do último filme. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga esse confronto. Por quê? O T-Rex, apresentado no último filme de Jurassic World, é um híbrido muito mais velho. Ele foi criado décadas antes dos eventos do parque do último filme, e no momento em que aparece já tem entre torno de 21 a 22 anos, ou seja, ele já está no auge da sua força física, com porte gigantesco e uma presença monstruosa. O T-Rex parece um tanque de guerra ambulante. Mesmo sem ter enfrentado nenhum outro dinossauro no filme, o T-Rex transmite imponência, brutalidade e ameaça constante. A sua origem misteriosa, revelada apenas nos momentos finais do filme, levanta ainda mais perguntas. Ele teria sido criado na ilha St. Hubert durante os eventos do primeiro Jurassic World, como parte dos experimentos secretos da InGen para criar um novo espécime e uma nova atração. Um campo de testes onde tudo era permitido, inclusive criar híbridos perigosos, instáveis e até esquecidos com o tempo. E é nesse cenário que essa criatura nasce. Um protótipo antigo, possivelmente a primeira tentativa de combinar o DNA do Tiranossauro Rex com outras espécies colossais, ou talvez um terópode primitivo, ou talvez algo ainda mais imprevisível. A aparência bizarra, o comportamento agressivo e o tamanho colossal indicam que ele foi projetado para uma única coisa: causar impacto e medo. Então, quando colocamos essas duas criaturas frente a frente, dá pra ver que esse confronto seria muito mais equilibrado do que parece à primeira vista. De um lado, uma fera jovem, inteligente, com habilidades únicas e sede de dominação. Do outro, uma máquina de destruição em seu auge, construída no segredo mais profundo da InGen. Quem venceria essa batalha? E é isso que a gente vai descobrir agora, analisando os feitos e as características de cada um em detalhes, para chegar em um veredito que realmente faça justiça a essas duas aberrações genéticas. A Indominus Rex, logo no início da fuga, quando o Owen Grady tenta escapar do recinto dela, a Indominus é prensada pela porta de contenção. Mesmo assim, ela arrebenta a estrutura com pura força física e acaba escapando. Ou seja, ela tinha uma força acima do normal, o suficiente para destruir um sistema mecânico de contenção que foi feito exatamente para impedir isso. Depois, em outro momento, uma equipe tenta rastrear a Indominus usando o chip implantado nas costas dela. Só que quando eles chegam no ponto indicado pelo rastreador, não encontram nada, porque a Indominus tinha arrancado o próprio chip com as garras. Ela lembrou onde o chip foi implantado, arrancou e usou como isca. Se escondeu no meio da floresta, ativou sua camuflagem e esperou a equipe chegar. Resultado? Emboscou todos eles, um massacre completo. Isso mostra que ela não é só um monstro com inteligência, coisa de predador nível elite, sabe? E tem muito mais. Ela enfrenta um anquilossauro, um dinossauro blindado com placas ósseas no corpo inteiro e uma cauda capaz de esmagar ossos.
e acaba vencendo. Depois dizima vários apatossauros, dinossauros gigantescos, derrubando cada um com muita facilidade. Durante a cena seguinte, em que os raptores estão rastreando ela, a Indominus resiste a armas pesadas, desvia de bazuca e continua fugindo mesmo sob fogo cruzado. E aí vem o momento que eu mais fiquei impressionado. O momento do aviário, que pode parecer só destruição gratuita, mas talvez seja muito mais do que isso. A essa altura, o helicóptero do Simon Masrani está perseguindo a Indominus. Eles querem eliminá-la do céu com um armamento pesado. Só que tem um detalhe, a Indominus olha para cima, vê que está sendo caçada e não tem como revidar diretamente. E o que ela faz? Continua correndo e arrebenta o aviário com o próprio corpo. Uma cúpula gigantesca feita para conter dinossauros voadores como os pteranodontes. Só que aí vem o ponto. A estrutura foi projetada para resistir a impactos, mas foi rompida com facilidade por ela. E aí vem um outro detalhe mais curioso ainda. Ao invadir o aviário, ela ruge e agita os piteiros, provocando pânico entre eles. Os animais fogem em massa e no caminho colidem com o quê? O helicóptero. Coincidência? Ou será que foi uma estratégia? O que parece é que a Indominus usou os pteranodontes como arma indireta. E pra gente encerrar, tem o combate final. A Indominus enfrenta a lendária Rex, a Tiranossauro Rex original do primeiro filme, e domina o combate. E é só derrotada porque o Mosasauro aparece de surpresa e arrasta ela pro fundo da lagoa. Seguindo pro seu oponente, diferente do que muita gente pensa, o T-Rex não foi criado nos eventos do primeiro Jurassic Park. Na verdade, tudo indica que ele surgiu durante o período do primeiro Jurassic World, em paralelo à criação da própria Indominus Rex. Na época, o parque precisava de novas atrações, algo mais impressionante, mais agressivo. E foi nesse contexto que a Engine reativou uma instalação esquecida, a ilha St. Hubert. Foi ali que começaram os testes de hibridização, uma espécie de laboratório secreto, onde criaturas híbridas eram desenvolvidas com liberdade total. Tudo aponta que tanto o T-Rex quanto a própria Indominus vieram desse lugar. Só que ao contrário da Indominus, que foi transferida para o parque principal, o T-Rex permaneceu na ilha isolado, crescendo e se desenvolvendo por mais de 2 décadas. No filme Jurassic World Rebirth, ele já está com cerca de 21 a 22 anos de idade, ou seja, no auge da sua força, completamente formado e com um porte gigantesco. Visualmente, o T-Rex é o híbrido mais alienígena que a franquia já apresentou. Ele se locomove como um quadrúpede com 4 membros anteriores, 2 deles são usados para se movimentar, enquanto os outros 2, menores, parecem servir para agarrar objetos, manusear presas. Em uma das cenas, ele simplesmente segura um dos membros do elenco principal com uma das mãos e se alimenta dele, coisa que a gente só tinha visto a Indominus Rex fazer uma única vez, mostrando não só a mobilidade, mas a sua coordenação. Também tem a cena do helicóptero. Durante um resgate, ele surge no meio da neblina e aí vem o susto. O T-Rex estava segurando o próprio na mão, como se fosse um brinquedo. Ele observa, tenta entender o que é aquela estrutura, depois morde, esmaga e arremessa para longe. Ele não reage por impulso, ele tenta entender, talvez porque tenha vivido tanto tempo isolado e não reconheça o que é uma máquina como aquela. Outro detalhe importante, o T-Rex parece ter uma visão baseada em movimento. A forma como ele responde reforça a ideia de que ele enxerga e reage a estímulos visuais, o que pode ser uma característica herdada do Tiranossauro Rex. Em termos de mobilidade, o T-Rex parece superior a Indominus, por não ter o corpo tão ereto e por caminhar como um quadrúpede. Ele tem mais estabilidade, consegue virar com mais facilidade e não depende de girar o corpo inteiro para mudar de direção, como era o caso da Indominus e do próprio Tiranossauro Rex. Ou seja, ele é muito mais versátil, mais fluido e ainda mais perigoso em terreno fechado. E tem um detalhe que muita gente esquece, ele não foi derrotado no final de Jurassic World Rebirth, então ele ainda continua vivo e contido naquela ilha. O filme termina sem mostrar um desfecho definitivo para a criatura, o que deixa um enorme ponto de interrogação sobre o futuro dela na franquia. E agora que a gente já analisou tudo, a pergunta principal que continua no ar: quem venceria essa batalha? A Indominus ou o T-Rex? Se a gente for olhar apenas o momento atual, com base no que foi mostrado nos filmes, o T-Rex sairia vitorioso. Ele é mais velho, mais experiente, tem o corpo completamente desenvolvido e exibe uma força bruta absurda. Ele seria como um tanque vivo, difícil de parar, difícil de enganar. Já a Indominus, por outro lado, ela ainda era muito jovem, tinha apenas 3 ou 4 anos, mesmo assim conseguiu enfrentar e quase vencer a T-Rex do parque, manipular os Velociraptors, usar camuflagem, enganar toda a segurança do Jurassic World, ou seja, mesmo com pouco tempo de vida, ela já era uma ameaça absurda. E aí que entra o ponto mais importante dessa comparação. E se a Indominus Rex tivesse sobrevivido? E se ela tivesse vivido até os 20 anos de idade? E se tivesse tempo para crescer e se adaptar e refinar suas habilidades como o T-Rex fez? A gente provavelmente estaria falando da criatura mais
perigosa da franquia inteira. A Indominus teria uma força provavelmente bem superior ao T-Rex. Isso caso ela tivesse sobrevivido. E a conclusão é clara, na situação atual o T-Rex venceria, mas se a Indominus tivesse sobrevivido até a fase adulta, ela praticamente seria imbatível. E agora eu quero saber de você, quem você acha que venceria essa batalha? O T-Rex com toda a sua força e experiência ou a Indominus, se tivesse chegado no auge de sua evolução? Comenta aqui embaixo e se puder diz o porquê. Eu tô sempre de olho nos comentários e trago sempre as melhores teorias nos vídeos. Se você curte esse tipo de conteúdo comparando criaturas, analisando os detalhes dos filmes e indo além do que é mostrado na tela, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tudo é feito com carinho, pesquisa e paixão por esse universo. Obrigado de coração por assistir até o fim, nos vemos no próximo vídeo.